Entrei aqui e hoje tô com essa mania ultimamente de fazer live, né? Quero conversar sobre coach, especialmente sobre uma declaração que o coach do MC Kevin deu recentemente. Eu assisti o vídeo e me provocou muitas reflexões. O MC Kevin, para quem não conhece, faleceu recentemente, era um garoto muito jovem, que teve uma ascensão meteórica, assim. Ele era cantor, compositor, e ele tinha músicas incríveis. Eu já tinha ouvido muito o MC Kevin, até porque o meu crush adora o MC Kevin, porque sempre tocava, né, uma música muito gostosa, muito de conquista, sabe? Ele era muito legal. Daí ele faleceu, ficou aquela... A princípio foi detectado que é suicídio mesmo, né? E soube-se agora que ele tem um coach. Eu não sei porquê, nessa história do MC Kevin, as pessoas tentam muito, a família e pessoas próximas tentam descaracterizar o relacionamento que ele tinha. Ele era noivo, mas em toda oportunidade, quando a mãe ou alguém vai falar sobre aquele relacionamento, tenta dizer que esse relacionamento não era sério, que era um relacionamento que era só uma namorada, que não era casamento. Sempre eles evidenciam não era casado, mas existiu um noivado, tem fotos. E aí, se você não gosta da pessoa com quem o seu filho está, ou com quem... aí é outra situação, né? Se esse relacionamento era tóxico por parte dele ou dela, eu não quero entrar nesse mérito, porque o coach fala umas coisas assim. Mas o que me impressiona nessa fala, e eu acho que a gente precisa refletir juntos, é o que é o papel de uma pessoa que é coach e até onde vai esse papel. Quando a gente exerce uma profissão, quando a gente se dispõe a se doar para os outros, a trabalhar com a intimidade de uma pessoa, né? Uma coisa é você vender café para alguém. O seu limite está muito claro, né? O seu limite é entregar o produto. Outra coisa é você se dispor a entrar na intimidade de um ser humano para fazer um trabalho ali junto com essa pessoa, né? E os seus limites éticos, seus valores, tudo isso se envolve nesse trabalho. E eu fiquei muito chocada quando ele fala que, primeiro que a fala dele é respondendo alguma acusação da noiva, do MC Kevin, que teria acusado ele de alguma coisa. Então ele fala um monte sobre como as mulheres devem ser, o que uma mulher tem que fazer num relacionamento, qual é a função de uma mulher. Para mim isso já escapa, né, o trabalho de coach, mas ele tá dando uma opinião pessoal. Mas o que me espanta no trabalho é que ele comenta que já havia dito para o casal, em certo momento, quem é que eu vou enterrar primeiro? Né? Tinha rolado um conflito sério entre os dois, e o coach fala com algum orgulho até, ou para tentar lembrá-la de que ele se interessava pelo casal, então que ele estava disposto e que ele já tinha anunciado que uma tragédia ia acontecer. E nessa hora eu fiquei horrorizada, porque coach não é psicólogo. Mesmo que seja no sentido de uma formação, quando você está fazendo um trabalho de coach, é um trabalho de coach, não é um trabalho de psicólogo. Eu sou coach. Não é esse tipo de coach, porque coach é treinador, em inglês, é a palavra para treinador. Então, se você contrata alguém para treinar você para um esporte, você contrata alguém para te ensinar tênis, você pode chamar essa pessoa de coach. Como eu treino pessoas para falar em público, você pode me chamar de coach. É um cargo possível. Fora do Brasil é muito comum. Eu sou um speaker coach. Coach de falar em público. Claro que quando a pessoa vai conversar comigo, é inevitável que a gente trabalhe algumas questões emocionais e psicológicas. A gente trabalhe não, a gente identifique. Já aconteceu de pessoas chegarem para um treinamento comigo porque elas recebiam o feedback de que elas não eram sêniores o suficiente ou que eram muito reativas na fala e na forma de se comunicar. Muita gente me procura por causa disso, né? Porque recebe da sua liderança esse feedback. E aí eu vou trabalhar com essa pessoa para que ela conserte essa maneira de falar que está causando essa impressão. Meu objetivo com a pessoa é esse, né? Que palavras ela está usando, a gente vai analisar as situações, por que ela está trazendo isso à tona. Mas eu não vou tratar a causa disso. Em alguns momentos a gente percebe junto que a causa disso é alguma coisa da história dela, é o como ela enxerga aquela instituição. Já teve gente que entrou e decidiu sair da organização depois do treinamento comigo. Mas eu não disse que você tem que sair dessa organização. A pessoa percebeu que ela estava tentando se adequar tanto para servir aquele ambiente que não dava certo. Mas é uma coisa da pessoa. Quando eu percebo que o limite chegou na
questão psicológica, eu falo, isso você vai trabalhar com o seu terapeuta. Já falei isso para muito cliente meu e espero que eles possam dar o depoimento aqui. Eu falo, isso é uma questão terapêutica. Eu não vou trabalhar o motivo que faz você não falar bem em público. Eu vou fazer você falar bem em público no teu... Você vai sair incrível e vai dar a palestra, a melhor palestra possível no dia que você tem que dar. Né? Ou você vai aprimorar isso para conseguir aquele cargo. Se é a comunicação que está te atrapalhando, nós vamos consertar para você conseguir o cargo que você precisa. Se isso esbarrar em questões de psicologia, questões que você vai precisar trabalhar profundamente, eu falo, vai para um psicólogo. E quando esse rapaz fala, e eu não sei também se ele não encaminhou para um psicólogo, talvez ele tenha feito isso, né? Mas da forma com que ele colocou, sem isso na sequência, fica completamente deslocado. Você não pode olhar para um cliente, perceber que ele precisa de ajuda psicológica e achar que você vai dar conta disso. Não dá. Existe um limite que a gente precisa ter de ética, né? De compreender o nosso papel. E hoje, muita gente se forma de um jeito muito absurdo. Eu conheço coaches, eu tenho amigos e amigas que são coach que são muito responsáveis. O que coach vai fazer? Ele vai te ajudar a alcançar uma meta profissional. Às vezes você quer, tá passando um caminhão aí. Às vezes você quer mudar realmente, você quer sair de um trabalho e criar o seu negócio. E você tem questões com disciplina, você não sabe por onde começar. Meu Deus do céu. Você não sabe como arrumar os seus recursos, né, de tempo, intelectuais, como se organizar. Existem ferramentas práticas que muitos coaches sabem e que ensinam para você e que fazem uma diferença. Ele vai te fazer esse acompanhamento. Tanto que demora um tempo, geralmente, mas é para uma meta específica. Quando entra em questões de psicologia, a gente precisa trabalhar com profissionais dessa área. E eu tô falando... Vocês estão percebendo, né? Eu precisei falar disso, porque... eu fico muito chocada, realmente. A gente precisa nem que vá perder o cliente. Olha, isso não é comigo. Quantas vezes um cliente me procurou e eu falei, gente, isso não é comigo. Tua questão não é comigo. Ou, às vezes, a pessoa até já chegou a me procurar e ela falava super bem. Ela só tinha uma impressão, algum feedback que recebeu um dia. Eu falei, cara, você fala bem, você não precisa de mim aqui. Não gaste seu dinheiro comigo. Né? Ao ponto de perder o cliente, a gente precisa ser ético o suficiente para dizer, a sua questão é terapêutica. Eu só continuo trabalhando com você se você tiver um terapeuta também, porque eu não posso lidar com essas questões que estão se apresentando aqui no nosso trabalho. Isso é direito nosso como profissional, fazer isso. E eu ia falar da formação. Uma coisa também que eu trabalho muito com vítimas de violência sexual, né? Eu tenho um grupo que eu coordeno, que eu fundei, porque eu também já fui vítima de violência sexual, e tem mais de 4.000 pessoas lá no grupo, essencialmente mulheres, mas tem homens também. E muita gente já caiu na mão dos tais terapeutas tântricos. E agora pode ser que muita gente vai ficar chateado. O que essencialmente é a formação de um terapeuta tântrico aqui em São Paulo? Um final de semana onde ele aprende a fazer massagem. Ou 4 finais de semana aprendendo a fazer massagem que estimula a energia erótica, sensual da pessoa. E eu sei bem porque eu fui lá conhecer, fui no instituto para entender o que é e como é essas formações. Aí essa pessoa que fez ali 1 ou 4 ou 5 finais de semana aprendendo a fazer massagem se intitula terapeuta. E aí uma mulher traumatizada, com um problema sério de relacionamento com o próprio corpo, com os outros, né, que sofreu uma violência sexual, que foi estuprada uma ou várias vezes ou por pessoas próximas, vai cair na mão desse ser que sabe fazer massagem. Só que a gente entende, a palavra terapeuta, ela é uma palavra, é igual coach hoje, é uma palavra meio, você não pega. Então quando você for procurar alguém, acaba um estrago muito maior, fora as que são estupradas por essas pessoas, porque também tem muita denúncia lá no grupo disso. Então quando você vai procurar alguém para te ajudar, você precisa ver a formação dessa pessoa, tentar falar com alguém que já passou, né, na mão dessa pessoa. Precisa também não querer que ela resolva todos os problemas da sua vida, porque isso acontece. Às vezes a própria pessoa senta na minha frente e quer que eu vá além, sem saber. Como ela não sabe exatamente o escopo, ela também está se surpreendendo ao perceber que o motivo dela não conseguir falar com tal coisa é outro e não aquele que ela imaginava. Eita, mudou aqui, mas acho que tá tudo bem, né? Oi? Às vezes ela mesma quer pedir de mim uma coisa que eu preciso eticamente não oferecer. Então, tanto para a pessoa que busca um profissional assim, ela precisa compreender os limites, mas muito mais o profissional, lógico, porque a gente que tem que contar. Não existem muitos treinadores de fala e de comunicação como eu, né? Não é uma coisa tão comum.
Então a pessoa não sabe exatamente até onde vai o meu limite. Eu descrevo isso, eu tenho aqui no meu link um negócio que determina ali quais são os problemas que eu consigo abordar, né? Quais são as questões que ela pode me trazer e onde eu posso ser útil. É uma lista com várias coisas, mas é uma coisa muito objetiva, gente. Não é subjetivo o trabalho, é muito objetivo. Quando a gente vai entrar na subjetividade, aí a gente precisa de um profissional de psicologia. A gente precisa. Sempre vai esbarrar, porque é um ser humano que tá ali, mas a gente precisa. Então, quando esse rapaz fala que olhou um dia pro casal e disse: quem será que eu vou enterrar primeiro, você ou ele? E para nisso, e ele toca o barco, eu entendo que há uma boa intenção, provavelmente muito genuína, de colaborar, afinal tava ali, você não vai também deixar de prestar auxílio para uma pessoa que não tá legal. Já teve treinamento meu em que a pessoa chorou, em que a gente teve que lidar com um monte de coisas, mas entender que existe um limite seu é muito importante. Eu tô com essa mania de entrar ao vivo aqui quando eu quero falar, né? Porque eu fico pensando, nossa, como é que eu organizo essa fala? É muita coisa pra fazer um vídeo conciso. Não tô conseguindo, gente. Então, atenção. Sigam uma página chamada Dicas Anti-Coach, que é muito boa pra questionar essas coisas. É muito boa essa página. Eu não sei se tem aqui no Insta, mas tem no Face. Porque mesmo os coaches sérios sabem o que acontece hoje, né? Não estou dizendo que esse rapaz não é sério, mas a maneira com que ele falou revela uma postura que dá muito medo. Eu tenho medo de profissionais estarem assim, né? Eu fico receosa de profissionais assim estarem no mercado. Ele estava num momento de desabafo, mas é bastante chocante tudo que ele relata, né? Nós precisamos aprender a perceber quando o nosso trabalho termina. Até onde a gente é capaz de... nem é isso, porque às vezes a gente pode se achar capaz de uma coisa que não é. Pode ser que a gente se ache capaz, a gente fala, não, eu dou conta disso aqui, afinal eu já ajudei meu amigo também de uma relação zoada, já falei, fulano, meu cliente tal também passou por isso, eu mesma já passei por isso, eu dou conta disso aqui. Não como profissional. Um amigo, ele pode ficar te aconselhando, um profissional não tá lá pra ficar te aconselhando. Ele tá lá para exercer uma tarefa que ele aprendeu a fazer direito, que com uma metodologia. Então é sobre isso. Hoje é sobre isso. Tá bom? Atenção às pessoas que você vai contratar, para que organize a formação delas. Não entenda que coach é psicólogo, nem que terapeuta é psicólogo, porque hoje muitas pessoas usam terapeuta para outras coisas. Elas não têm formação nenhuma. No caso dessa terapia tântrica que eu tenho horror, gente. Desculpa, eu sei que tem pessoas que fazem isso com a maior das boas intenções. Eu tenho horror porque a mulher vai lá, muitas vezes, aí ela vai ter crise de choro, ela vai ter lembrança, ela vai ter memórias, essa pessoa não sabe lidar com nada, absolutamente, porque ela só sabe fazer uma massagem na pessoa. Uma massagem que vai despertar vários sentimentos, sensações, traumas, e ela não tem habilidade nenhuma para lidar. Porque fez 4 semanas de curso. Ah, que inferno. Enfim, gente. Daniela, subjetividade é linda. Tem no Instagram também a página, eu não sigo eles aqui. L da La Torre. O problema é chamar de profissional alguém que passa uma certeza na fala, mas que não é realmente profissional. Exato, às vezes a pessoa assistiu uns vídeos no YouTube e tinha alguma pessoa que dava muito conselho. Muita gente fala pra mim, Shelly, você faz coach? As pessoas me escrevem. Eu falo só se for para questões de comunicação e de fala em público. Isso eu faço. Porque às vezes a pessoa gosta de você, ou você dá bons conselhos, você tem uma visão bacana da realidade, daí você acha que você pode começar a cobrar por esses conselhos. Afinal, todo mundo tá te chamando pra aconselhar. Eu tenho amigas que fazem isso num sentido bacana. Eu tenho uma amiga que ela é design há muito tempo, ela já foi diretora de equipes grandes, e muita gente liga pra ela, me dá uma opinião. E ela começou a cobrar pela opinião. Mas aí o que vira isso? Uma consultoria. O Gambito tá brincando ali atrás, por isso que faz barulho. Uma consultoria de algo que você sabe fazer bem. Então ela dá uma consultoria para profissionais dessa área. Ou que querem montar equipes, ou que querem realmente um feedback sobre o seu trabalho, como ele tá, porque ela é um sucesso nesse negócio. E aí você dá uma consultoria daquilo. Eu dou consultoria de comunicação nas empresas. Dou consultoria. Eu vou lá e vou acompanhar aquele trabalho. Hoje eu tô acompanhando 3 podcasts diferentes. Um já está acontecendo. Eu dou consultoria. Eu vou lá, analiso como a pessoa tá falando, se o ritmo da fala tá legal, se tem como ela trazer outros exemplos, se ela pode engajar mais a audiência dela.
O outro também é uma consultoria que ele tá surgindo, ele não aconteceu ainda, mas a gente já tá com os episódios prontos. Isso é uma consultoria, gente, tá dentro do meu escopo de trabalho. Eu não vou chegar lá e lidar, não quer dizer que nós não vamos conversar eventualmente, pô, hoje não tô legal, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas eu não vou lidar com os problemas emocionais da pessoa, não é meu papel, e eu não tenho instrumentação teórica e metodológica para fazer isso. Por um acaso, eu até já entrei numa escola e fiquei 1 ano e meio estudando só para poder me tornar uma terapeuta, mas eu não completei o meu curso. Eu não posso, isso me fez ser uma pessoa melhor, analisar as coisas de outro ponto de vista, ajudar os brothers e as migas, mas só, né? Sheili, ama que eu quero, que delícia, a mãe que eu quero, acho que era ama que eu quero. Sheili, tem outra coisa que eu penso também sobre isso, as pessoas estão acostumadas a saber sempre o como, e essas pessoas se aproveitam com o passo a passo, como se tudo se encaixasse no mesmo saco. Ah, eu acho que eu entendi o que você está falando. Elas estão acostumadas a saber o como. Por exemplo, me disse isso que você está falando. Teve uma novela que uma moça tinha um trauma sexual e aí botaram um coach para resolver. Foi super criticada essa novela. Né? Como se ele tivesse como tratar aquela situação, né? Porque ele sabe o como. Se uma pessoa tem um desafio e eu pegar e dividir isso em partezinhas e ela colocar dentro dessa estrutura aqui, que ela vai ter que fazer isso, depois isso, depois isso, isso dá certo. Putz, então se dá certo pra ela abrir o negócio dela ou pra ela, sei lá, desenvolver uma habilidade que ela não tinha, vai dar certo pra qualquer coisa, talvez assim, né? Realmente, eu também tenho uma metodologia que talvez sirva pra outras coisas, mas eu não tenho o direito de experimentar isso por aí com seres humanos reais. É mais difícil explicar o porquê, então, esses pseudoterapeutas muitas vezes não conseguem ir fundo porque o conhecimento é superficial. Exato! Não tem instrumentação. Não tem, gente. Já conheci vários, não tem. Você vai conversar mais profundamente sobre alguma questão, não sabe, né? E sabe só o que aprendeu de um professor que também não sabe, que tem teorias da conspiração para fundamentar. Então não sabe e aprendeu com quem também não sabe, mas sabe estimular algumas coisas. Por exemplo, na questão do Tantra especificamente, vou pegar no pé de vocês hoje. Geralmente a pessoa sabe liberar centros de energia do corpo, fazer uma massagem ou meditações que fazem a pessoa se sentir muito bem. Muito bem. A pessoa que passa, ela sai se sentindo incrível, com potência, com vontade de viver, com um monte de energia. Mas ninguém ensina o caminho para ela fazer isso sozinha. Então ela acaba ficando dependente. Ela volta. E as escolas, pelo menos uma das escolas que eu conheci, faz exatamente isso. Você vai lá, eles fazem um monte de atividade, você fica sentindo incrível. E aí você fica dependente, porque eles não te dão instrumentalização para você fazer aquilo sozinho. Até porque eles também não sabem exatamente como aquilo acontece. Ele tem algumas teorias, mas não sabe exatamente o que está acontecendo dentro daquela pessoa. E aí a pessoa tem que gastar dinheiro. Ela tem que ficar voltando. E o que acontece? Beleza, eu vou lá e harmonizo seus chakras, você fica bem, fica com a energia pulsante. 5 dias você voltou onde era. Porque se você não fizer um processo de autoconhecimento, isso volta. Eu forço você a ir para um outro estado do seu corpo, um outro estado sensorial. Você acha incrível ficar lá, mas você tem a sua vida e você continua. Não tem nenhum trabalho psicológico ali, terapêutico, real. Você vai voltar para onde você estava antes. Ou você vai ficar nessa dependência, você vai sempre ficar correndo atrás daquele profissional para que você consiga estar naquele estado novamente. Se vocês perceberam, é igual a droga. Se eu não instrumentalizo, se eu não vou ensinar, é uma droga. É igual a uma droga no sentido de alguma coisa que eu uso para ficar bem e que eu preciso ficar usando de novo aquilo porque eu não conheço um caminho para chegar lá. Pode ser muito duro isso que eu tô falando para alguém que vai para esse tipo de terapia, e vou botar entre aspas, ou que é esse terapeuta ou essa terapeuta. Mas é super complexo isso, gente. É assumir uma responsabilidade sobre a vida do outro, a entrega do outro, a intimidade do outro, que você tem que ter muita consciência do que você está fazendo. Aí lá na Prazerela, onde eu dou aula, tem terapia orgástica, que é totalmente diferente em propósito, consciência, do que a terapia tântrica.
Mas essencialmente você vai ter os mesmos movimentos. Mas o que lá vai ter? O seu corpo não tem espiritualidade, não tem misticismo, não tem segredos. É mostrar como o corpo funciona. Muitas mulheres têm dificuldade com sexualidade por N barreiras, mas o corpo delas é muito capaz. O nosso corpo, biologicamente, está preparado para sentir prazer também. E aí nós vamos falar de biologia. Nós tá tudo fundamentado lá. E quem que coordena a Prazerela? Uma psicóloga. Totalmente diferente, você percebe? E todas elas fazem sessões, todas as terapeutas têm que passar por isso, ela tá coordenando tudo. Então não é que você não vai achar aquilo que você precisa. Talvez só não é esse profissional desse jeito. E aí, gente, farofice, fuleiragem, como dizem da página Anticoach, tem em tudo que é lugar. Tem gente boa e ruim em todas as profissões, é um fato. Ah, mas tem gente que é boa, claro, tem gente que é boa. Por isso a gente tem que aprender a investigar. Investiguem para vocês não caírem na fuleiragem. E não serem fuleiros. É isso que me deixa doida. Então, a importância da fala é perigoso demais querer curar alguém com sistemas individuais. Eu recebi essa meditação. Perigo. Você recebeu, é só pra você. Ah, eu recebi essa meditação. Ai, não sei se eu entendi tua fala. Plena essência, Lívia. Acampamento religioso. E olha, gente, eu sou super da espiritualidade. Eu sou o oposto de um cético. A gente vai entrando até em outros lugares, né? Eu sou a pessoa da espiritualidade. Minha casa parece uma casa de artigos religiosos. De tanta coisa. Eu acredito em tudo. Eu acho que tudo isso pode acontecer. Me conecto sensorialmente, emocionalmente, com a minha espiritualidade. Quando eu vou trabalhar com alguém, mesmo que eu esteja trabalhando fala, tudo isso está em mim, mas não tem nada a ver com o meu cliente. É um processo meu interno, porque eu preciso disso, porque eu gosto de investigar. Isso tem nada a ver com o meu cliente, né? É que eu não sei se eu entendi totalmente, Lívia, o que você quis dizer, mas é quando a pessoa diz, não, eu recebi, eu intuí, eu acredito que você tem que, né? Tipo, na intuição, assim. E isso pode até ser que eu intua, que eu receba, que eu perceba. Mas eu tenho uma ética aqui de não colocar a minha opinião ou a minha intuição, que é uma opinião, em cima da pessoa que está na minha frente. Ah, isso mesmo. Pessoas que dizem que receberam meditações da espiritualidade e querem ensinar os outros afirmando que vai curar as pessoas. É total, é o Theta Healing. E agora vou comprar briga com mais gente. Vai estudar Theta Healing. A mulher que criou esse negócio tá presa. Porque ela mentiu. Ela mentiu que curou o neto de câncer. Tá presa. Ela tá condenada. Não sei se ela tá presa nos Estados Unidos por mentir. A família dela desmentiu ela e todo mundo desmentiu. Ela disse que tinha criado um tipo de meditação das ondas alfa, teta e o escambau para curar pessoas. E que ela curou um câncer nela mesma, que ela teria que amputar a perna, era isso que ela falava, que ela teve um diagnóstico que ela teria que amputar a perna e ela conseguiu curar. E ela também teria curado o próprio neto de não sei o que o neto tinha. E aí, nossa, é muito legal que tem um canal, o Física e Afins, onde ela vai ler, né? Ela é uma brasileira que mora no Japão e ela lê o processo, traduz pra gente o processo. E aí essa mulher começou a fazer uma franquia, todo mundo começou a achar incrível essa metodologia dela. E hoje no Brasil é uma franquia também e todo mundo tá lá e tá todo mundo junto, vamos nessa. A pessoa já tá presa porque fez um negócio que não tem fundamento nenhum e que nunca deu resultado, comprovadamente não tem resultado nenhum. Mas um monte de gente com boa intenção faz curso, paga caro nesses cursos para começar a atender gente. Não está presa, continua atuando fortemente, mas você sabe que ela foi condenada, né? Se ela não está presa, ela continua atuando fortemente ou toda a franquia e as pessoas ao redor do mundo? Porque isso não vai parar, já tá, né? Já foi, já vendeu, já todo mundo tá nessa onda. E eu tenho amigas que caíram nisso, gente, muito fácil, que caíram, que praticaram, que não tem uma palavra, né? Clinicar, que atenderam pessoas. E até hoje se divulga muito. Tem alguém com boa intenção ali? Aí você pode dizer, não, mas de repente o método funcionou para alguém e tal. Mas aí você tem que se vender como pessoa opinativa. Olha, tem opiniões. Se a pessoa que pratica esse negócio, que se vende como Theta Healer, não me diz, uma fraude, começou com uma fraude tremenda e a mulher já tá presa, eu não confio nessa pessoa. Já tá presa não, já está condenada porque mentiu, porque as curas que ela disse que fez não existiram. Constelação familiar. Se alguém que vem com constelação familiar pra cima de mim
não reconhece que o Hellinger era extremamente machista, abusivo, tem vídeos dele praticando a tal constelação, sendo extremamente abusivo com as pessoas, se a pessoa não conseguir olhar para isso e entender esses limites aí, não consigo confiar nessa pessoa. E aí eu sei que eu tô me complicando toda aqui falando isso, mas eu sempre falei isso, né? Não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Eu tenho uma grande amiga que é consteladora e eu confio nela muito, assim, completamente. A minha melhor amiga é consteladora. Mas ela sabe exatamente que ele era um belo de um machista, que essa metodologia, ele tá compilando coisas que já existem da psicologia. Ela é psicóloga formada, apesar de que um psicólogo formado não pode ser um constelador, gente. Não como psicólogo. E ela não atua como psicóloga, ela sabe disso. Um psicólogo formado que atende como psicólogo não pode usar constelação, por exemplo. Porque ele tem, no código de ética dele, ele não pode usar nada que não seja comprovado cientificamente. E isso não é comprovado, então ele não pode usar. Estão em processo de tentar comprovar, muito lindo. Mas enquanto ele está atendendo como constelador, ou ela está atendendo como consteladora, ela não pode dar a carteirada de eu sou psicóloga. E olha que louco, né? Tenho certeza que você já foi em alguma psicóloga ou psicólogo, ele usou essa metodologia sem pudor nenhum. Enfim, gente, falei demais já. Precisava desabafar porque eu fiquei muito impressionada. Muito impressionada. Para quem chegou agora, meu motivo do vídeo foi o coach do MC Kevin dizendo que olhou um dia para ele e pra noiva e disse: não sei qual de vocês eu vou enterrar primeiro. Porque percebia que aquele relacionamento era um relacionamento bastante complicado. E pra mim, ele, só na forma com que ele relata isso, é um limite, né? Você não pode achar que você vai dar conta disso. Como coach, você tem que ser um psicólogo. E se ele é psicólogo, aí ele deveria estar atuando como psicólogo nesse momento, não como coach, né, no caso. Mas se todo mundo for em coach, não põe o doutor, o psicólogo, enfim. Um abração, reflexões sérias para uma manhã ensolarada. Bom fim de semana para vocês e nos vemos por aí.